Olá pessoal, tudo bem? Bem, então vou corrigir a primeira questão da prova aqui de pesquisa operacional, tá? Essa questão, a gente tinha um problema de programação linear, né? Ele era um problema aí com duas variáveis inicialmente, né? E três restrições aí, né? Onde era solicitado para fazer uma análise gráfica desse problema, era depois determinar uma solução básica factível inicial para esse problema, e aí a gente usava o algoritmo simplex e o problema artificial. E na letra C, para encontrar a solução ótima do problema usando o simplex, tá? Aqui eu dava uma solução básica factível inicial, que era a solução 2,0, tá? E por fim, encontrar o problema dual, né, desse problema original aqui, que é o primal, e a solução ótima dele. Bem, então vamos lá, a questão valia aí 7 pontos, tá? Esse problema de programação linear era dado pela maximização da função objetivo aqui, que era dada por 2x1 mais x2. Sendo que 3x1 mais 2x2 é menor ou igual a 11. 3x1 mais 4x2 é maior ou igual a 6. 2x2 é menor ou igual a 7. E x1, x2 maior ou igual a 0. Né? Então, um problema bem tranquilo. Para desenhar no gráfico aqui, né, bastava ver algumas coisas, por exemplo, a última restrição, 2x2 menor ou igual a 7, era uma restrição que dava x2 menor ou igual a 3,5, que é essa restrição aqui que liga o ponto E até o ponto A, aqui dessa minha região factível laranja. A gente tem 3x1 mais 2x2 menor ou igual a 11, né, é exatamente também essa restrição aqui de A até B, né? E a gente tem 3x1 mais 4x2 maior ou igual a 6, que é a restrição que liga de C a D, né? As restrições que liga de C a E é aquela que x1 é maior ou igual a 0, são as restrições de não negatividade, né? De domínio aí das variáveis, e de D a B é uma restrição em que x2 é maior ou igual a 0, né? Que é a nossa restrição aí também, novamente, de não negatividade, tá? Se você pegar, fazendo essa região, os vértices são o vértice A, né, que é 1,33 e 3,5, o vértice B, que é 3,67 e 0, o vértice D, que é o vértice 2 e 0, o vértice C, que é o vértice 0, 1,5, e o vértice E, que é o vértice 0, 3,5, né? Se você jogar na função objetivo, todos eles aqui, você vai perceber que o valor ótimo aqui é dado pelo vértice B, né? Que é 3,67, 0. Tá? Esse vértice aqui, a solução dele é 7,33. Tá? Então, esse 3,67 aqui é aproximadamente 11 terços, né? E aqui o FB está dando 22 terços, basicamente isso, tá? E com isso você já respondia aí a questão 1. A letra B, a gente precisa aí fazer aí o problema artificial, né? Então primeiro a gente começa com o problema na forma padrão. Na forma padrão, né, eu saio do problema de maximização, vou para o problema de minimização, então eu minimizo menos 2x1 menos x2, tá? Eu insiro aqui as variáveis de folga, então eu tenho mais x3 na primeira restrição, menos x4 na segunda e mais x5 na terceira, e aquelas minhas desigualdades se tornam igualdades aqui, né? Bem, só que para a gente começar o nosso problema, eu tenho que x3 aqui é uma folga positiva, x5 é uma folga positiva, e esse x4 aqui acabou sendo uma folga negativa, né? Porque eu tinha uma restrição que era maior ou igual a 6. Nesse sentido, para a gente começar o problema, eu faço um problema artificial, onde eu insiro uma variável y1 nessa restrição, de tal forma que eu insiro uma folga positiva aqui, seria mais ou menos isso, né? Esse problema é basicamente minimizar essa variável artificial, é uma variável também não negativa, e basicamente eu vou começar com ela na base, e a partir do momento que eu tirar ela da base, eu já acabo com o meu problema artificial. Então, usando aí o simplex por tabelas, a gente tem basicamente esse problema original aqui,
onde eu tenho bons pivôs aqui, que é o x3 e o x5, mas eu não tenho um bom pivô aqui na linha do meio aqui. Com isso, eu vou para o problema artificial. Esse problema artificial eu insiro y1. Com isso aqui, eu tenho aqui em negrito, né, os pivôs aqui, né, e com isso eu tenho x3, y1 e x5 na minha base, x1, x2 e x4 fora da base. Tá? Calculando os custos relativos aqui, né, basta eu zerar aqui esse valor de 1, então eu pego a linha de custos e diminuo da linha do y1. Com isso, pessoal, a gente tem aqui x1 e x2, né, negativos. Então, quando eu tenho custos negativos, esse custo, isso significa que a variável pode entrar na minha base, né? Então, como de forma gulosa, né, x2 apresenta um custo menor aqui, então eu vou considerar que x2 vai entrar na base. A direção simplex já é a coluna aqui, em azul, 2, 4 e 2. Calculo o valor de epsilon, né, que é basicamente a divisão de B pela direção simplex, e aí eu obtenho o valor de epsilon 5,5, 1,5 e 3,5. Como o menor deles é 1,5, significa que o y1 sai da base, né, e o x2 entraria na base. Tá? O x2 entra na base com o valor 1,5. Se a gente olhar aqui no nosso gráfico, vai ser exatamente o ponto C. Então, a saída do meu problema artificial, né, onde eu basicamente começo aqui no x1 e x2 igual a 0, é vir para o ponto C, que é 0, 1,5. Né? Bem, com isso, pessoal, eu tenho aí como o y sai da base, aí o nosso problema artificial vai acabar. Ele já saiu da base, então ele vai para 0, né? O que significa que a gente resolveu o problema artificial. A gente, então, volta para o problema na forma padrão, sabendo que o x2 está na base agora. Mas a letra C, ela solicita que o ponto inicial seja o 2, 0, né? Então, diferentemente do nosso problema artificial, que saiu no 0, 1,5, a gente começa aqui já na posição D. Né? Conhecendo o simplex, foi melhor ter começado em 2, 0, porque eu estou mais próximo do ótimo. Eu vou resolver com uma iteração do simplex só. Bem, então qual que é o problema original na volta? Né? Eu tenho que minimizar os custos de menos 2x1 menos 1x2. Eu volto aqui todo o meu problema original, só que agora o x1 aqui está na base. O x2 e o x4 estão fora da base. E eu tenho aqui o meu pivô 1, 1 e 3. Bem, o que eu vou precisar fazer? Esse 3 vai ter que virar 1 e eu vou ter que zerar o resto da coluna. Né? Ao fazer isso, eu vou fazer as operações aqui de linha. Né? Então, essa linha aqui vai ter que ser dividida por 3. A linha do x3 vai ter que diminuir 3 vezes a linha do pivô. A linha do x5 eu vou ter que fazer nada, porque ela já é 0. E a linha de custos vai ter que somar 2 vezes esse cara aqui. Com isso, a gente tem essa nova matriz aqui, tá? E aí os valores da solução é 2, 0, 5, 0, 7. Né? Então, x1 vale 2, x3 vale 5, x5 vale 7, x2 e x4 valem 0. Como o x4 apresenta custo negativo, relativo, né? Então esse cara vai entrar na base. Ele é o menor deles, né? O único, inclusive. A direção simplex é exatamente essa em azul. Tá? E eu sei que x3 vai sair da base, né? Ele foi o menor epsilon aí. Bem, a partir disso, eu tenho que zerar toda a coluna do x4. Faço isso utilizando operações de linha. Então eu tenho aqui x4, x1 e x5 dentro da base. Eu não tenho mais custos relativos negativos, o que significa que essa solução é ótima. Né? Que solução que é essa? x1 vale 3,67, né? Que é exatamente ali, né, o 11 terços. O x4 vale 5 e o x5 vale 7. Tá? E aí a gente está na solução ótima. Bem, o que mais que a gente precisava fazer? A gente precisava encontrar o dual, né?
Então, dado o problema original aqui, o primal, eu tenho basicamente, né, que os custos vão virar aqui a parte direita, independente das minhas equações. O valor independente das minhas equações entram aqui no custo, né, na função objetivo. Então, eu vou ter 11 e lambda 1. Lambda 1 está relacionado à restrição 1, lambda 2 à restrição 2, lambda 3 à restrição 3. Então, eu tenho 11 lambda 1 mais 6 lambda 2 mais 7 lambda 3, sujeito a. Aí eu transponho essa matriz, então eu tenho que 3 lambda 1 mais 3 lambda 2 mais 0 lambda 3 maior ou igual a 2. Maior ou igual a 2. 2 lambda 1, 4 lambda 2, 2 lambda 3 maior ou igual a 1. Né? Como a minha restrição aqui, lambda 1 é de menor ou igual e lambda 3 é de menor ou igual, as minhas variáveis ficam maiores ou iguais a 0. Como a restrição aqui é de maior ou igual, então lambda 2 é uma variável aí não positiva, né? Ela é negativa ou 0. E por fim, como as minhas duas variáveis são maiores ou iguais a 0, então as minhas restrições são de maior ou igual. Tá? Bem, qual é a solução aí do meu problema dual? Eu não preciso fazer um novo simplex aqui com esse cara. O que eu posso fazer? Bem, a gente sabe, né, pelo algoritmo simplex, que no cálculo dos custos relativos, o lambda é a solução do meu problema original. Tá? Então, se vai dar 7,33, basta eu calcular esse lambda utilizando essa relação, né? Lambda transposto é igual ao custo da base transposto vezes a inversa de B menos 1. Ou resolver esse sistema, que é mais fácil. Né? Bem, a base da solução ótima a gente viu que é dada pelas variáveis x1, x4 e x5. Então, quem é a minha base, quem é minha matriz B? Né? É a coluna de x1, que é 330, a coluna de x4, que é 0, menos 1 e 0, e a coluna da matriz de coeficientes de x5, que é 0, 0, 1. Então, o nosso sistema vai ser essa matriz B transposta, então, essa daqui está transposta a essa, vezes lambda 1, lambda 2, lambda 3, igual a 2, 0, 0. Esse sisteminha, se eu passar para equações aqui, é muito fácil, porque lambda 3 vai dar 0, lambda 2 também vai dar 0, e aí eu tenho essa relação, 3 lambda 1 mais 3 lambda 2, que é 0, igual a 2. Então, lambda 1 vai dar 2 terços. Né? Bem, para esses caras aqui, quando eu jogo na minha função objetivo aqui, ó, 11 vezes 2 terços dá 22 terços. O resto é 0. Então, eu tenho exatamente 22 terços, que é 7,33. E eu cheguei na mesma solução ótima. Tá? Então, a minha solução ótima é 7,33 e os meus lambdas são 2 terços, 0 e 0. Beleza, pessoal? Essa era a primeira questão, tá? Era uma excelente questão aí e que a gente conseguia ver vários aspectos aí da programação linear. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.